Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho dentro do curso de Neurociência e Aprendizagem sobre problemas de aprendizagem e fracasso escolar. Sempre nos perguntamos, né, da onde será que vem a questão do fracasso escolar? E nós vamos identificar que muitas vezes isso acontece por causa dos problemas de aprendizagem. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e trabalho atualmente no Cefai, que é um órgão da Prefeitura que trabalha com as pessoas com deficiência. Nós vamos iniciar com a frase do Paulo Freire, que vocês provavelmente já conhecem: não há saberes mais ou saberes menos, há saberes diferentes. Então, nós vamos identificar isso, que as pessoas que têm algum problema de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem, elas têm os saberes delas, elas são saberes diferentes, elas não sabem mais ou menos do que outras crianças, outras pessoas. E é isso que nós vamos aprender a identificar. Para iniciar, nós vamos começar com um livro que é João, Preste Atenção. Boa leitura! João, Preste Atenção. Ilustrado por Edu A. Angel. E narração de Thaís Cavalcante. Olá! O meu nome é João e eu já completei 9 anos. Sabe, eu tô tão contente hoje, mas tão contente que eu vou dar até um grito. Oba! Passei de ano! E o melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente as pessoas começaram a me compreender. E eu estou super, hiper, triper feliz. Tão feliz que eu vou até contar a minha história pra você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir pra escola. Era um sem fim de lição pra fazer, frases a ser completadas, caligrafia, palavras cruzadas. E eu era o único da minha classe que não conseguia fazer nada disso direito. Eu não sei o porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar pra elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando pra mim, achando que eu era burro. Sabe, uma vez, minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças. Eu tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas coloridas não faziam nenhum sentido pra mim. Mas, como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou só até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas. E que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial, como outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. Você sabe o quê? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu. Ela estudava dislexia. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser disléxico. Quer dizer, que talvez, eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar da maneira certa. Eles têm lido muito pra mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, eu até me tornei o assistente do 3º ano, o que fez um super bem pra mim. Afinal, eu pude mostrar aos meus amigos que eu também sou capaz. Assim como João, inúmeras outras crianças com bom nível intelectual são incapazes de utilizar adequadamente alguns instrumentos básicos de comunicação, como a leitura, a escrita, a interpretação de textos ou o aprendizado de uma segunda língua, sendo muitas vezes totalmente desmotivado pelo baixo desempenho na vida escolar.
Essas crianças merecem ser encorajadas a sentir que são capazes e, para isso, nada melhor do que o apoio, amizade, carinho e amor, que precisa vir de todos que as cercam, de seus amigos, de seus colegas, de seus professores e principalmente de seus pais. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurológica e tem sido estudado por diversos profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, com o intuito de proporcionar tratamentos cada vez mais adequados, não só a crianças, mas também a adultos. Todas essas pessoas devem ser orientadas pelo profissional que acompanha o disléxico. Agora, então, após a leitura do livro do João, preste atenção, nós podemos identificar que o fracasso que ele sentia, o que acontecia com ele, era devido a uma dificuldade de aprendizagem que ele tem. Então, a questão do fracasso escolar, ela vem em função de quem seria o culpado, né? E é muito difícil alguém assumir essa culpa pela situação. Então, geralmente, as situações vão de encontro com as vivências sociais e escolares. Então, o que é fracasso escolar? O fracasso escolar é difícil de ser definido e compreendido, por se tratar de um fenômeno que não é natural, mas é resultado das condições de interação entre a proposta de ensino, a assimilação da aprendizagem por parte dos alunos, os modelos de ensino e de avaliação, além do contexto escolar e familiar. Então, é um conjunto de situações que podem ocasionar a questão do fracasso escolar. Conceitualmente, o fracasso escolar é entendido como um desajuste produzido em algum ponto do sistema educativo. Pode ser na formação dos docentes, na exigência dos conteúdos, na fragmentação do currículo ou ainda na possibilidade de oferecidas aos estudantes para aprendizado. Fracasso escolar. Então, de quem é a culpa? Sempre um fica empurrando para o outro. Nós aqui trouxemos para vocês um gráfico que vai definir de quem é a culpa dessa questão do fracasso escolar. Muitas vezes a questão da dificuldade na escrita, a questão da dificuldade na leitura, a questão da dificuldade da atenção, da indisciplina, falta do apoio familiar, a falta do interesse do aluno, a falta de estímulos, número excessivo de faltas, o bullying e outras. Então, para nós iniciarmos, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a questão do fracasso escolar. É uma dificuldade ou são distúrbios de aprendizagem que fazem a questão do fracasso? Nós vamos trazer, em primeiro lugar, o transtorno de leitura. Ele é caracterizado por uma dificuldade específica de compreender as palavras escritas. Dessa forma, pode-se afirmar que se trata de um transtorno específico da habilidade de leitura. O rendimento ou a capacidade de leitura, como correção, a questão da velocidade, a questão da compreensão do que está sendo lido, ele vai ser inferior à média para a idade daquela criança. A capacidade intelectual e a questão do nível de escolaridade. A dificuldade de leitura apresentada pelo indivíduo interfere de modo significativo nas atividades cotidianas que requerem habilidade de leitura. Então, por exemplo, ele vai pegar um ônibus, ele não consegue identificar o ônibus. Ele vai comprar algo no mercado, ele não consegue identificar exatamente qual é o produto pelo nome. Então, é isso que vai alterar na questão da dificuldade de leitura. A leitura oral se caracteriza por distorções ou substituições ou até mesmo omissões e junto com a leitura silenciosa vem acompanhada por lentidão e erros de compreensão do texto. Por exemplo, aqui nós temos vários R's e no meio deles aí tem um B. A pessoa que tem um déficit de leitura, ele não consegue encontrar esse B no meio dessa quantidade de R's. Para ele acaba sendo tudo a mesma letra. E aí nós temos dentro da questão da dificuldade de leitura a dislexia, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, caracterizado pela dificuldade na aprendizagem ou na questão da leitura e da escrita. Então, as crianças com dislexia têm obrigatoriamente a inteligência normal, elas não têm nenhum déficit cognitivo. São crianças espertas, criativas e inteligentes. Os neurologistas pediátricos são as pessoas ideais para dar o diagnóstico dessa questão, desse transtorno. Aí nós temos um exemplo, que é o seguinte, a professora escreveu lá procurar, mas na cabeça da criança a palavra fica por curar. Como não existe essa palavra, ela não consegue fazer nenhuma relação, a aprendizagem dela fica deficitária. Por exemplo, a criança está vendo um N e automaticamente dentro da cabeça dela se transforma num Z.
Vamos dar um exemplo para vocês. Esse texto aí, ele é um texto que tem algumas trocas de letras no meio da escrita. Porém, nós que não temos a dislexia, conseguimos ler ela de uma forma normal. E aí nós podemos entender como que as pessoas com dislexia conseguiriam ler, tá? Então, a frase é o seguinte: de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. A pessoa com dislexia, ela vai ler de acordo com o que está ali. Então, é de aórquido com uma pequisiusa. Então, como não tem sentido para ele, ele não consegue compreender o que está escrito. A manifestação do problema. A questão é desenvolvida, geralmente identificada na questão quando eles já estão na fase escolar, na questão da alfabetização. Mas alguns sinais precoces já podem aparecer lá na educação infantil. São impossíveis indicadores a questão da linguagem, por exemplo, atraso na fala, o vocabulário do discurso pobre, uso inadequado de grafemas e não saber adequar a fala um problema significativo, além de uma dificuldade de reconhecer letras e palavras aprendidas. Aí nós podemos identificar dois cérebros. O primeiro é de uma pessoa que não tem a dislexia. Então, no momento da leitura, ela está ativando aí 3 campos diferentes. E a pessoa com dislexia, no momento da leitura, ela só consegue ativar um. Esses outros 2 são significativos para ela fazer a compreensão do que ela está lendo. Então, a palavra dislexia, né? Significa distúrbio. Lexia vem do latim e é leitura. Então, é um distúrbio de leitura. Confusão entre as letras. Então, geralmente a pessoa com dislexia troca o A pelo O C pelo o E pelo C, o F pelo T, o H pelo N, o M pelo N, o V pelo U, o V pelo F, o F pelo V, o CH pelo J, o P pelo T e o V pelo Z. Fazer inversões parciais ou totais de sílabas também acontece muito. Vai escrever ia, escreve I. Per, ele escreve pré. Fly, ele escreve fal. Me, ele escreve em. Sal, ele escreve las. Plá, ele escreve pau. Ra, ele escreve ar. Então, essa troca de fonemas e grafemas também acontece. Então, dicas para você que você tem um aluno com dislexia, como é que você pode ajudar para ele não ser um fracasso, né? Para ele não ser considerado um fracasso, que nem o João estava falando. Então, é aceitar e reconhecer a dislexia como um déficit a ser administrado ao longo do tempo. Ler em voz alta os enunciados, criar hábitos de leituras em casa, privilegiar as escritas limitadas e espaçadas, ensinar a criança a ler seguindo com um dedo ou auxílio de uma régua, verificar se os deveres foram bem anotados, no caso da lição de casa, tratar a criança com naturalidade. Num teste, numa prova, as linhas devem ter espaçamento de 1,5 entre elas, para não bagunçar, né, entre uma linha e outra na hora da leitura. Os textos apresentados em todas as disciplinas devem ser numerados de 5 em 5 linhas na margem esquerda e os números deverão estar ligeiramente afastados do texto para não confundi-lo. As questões deverão fazer referência àquela linha ou àquele conjunto de linhas. A linguagem dos enunciados deve ser construída por frases mais simples e as questões formuladas deverão ser estruturadas anteriormente. Então, não pode ser com palavras diferentes do que ele já conhece, com termos que ele ainda não foi trabalhado. Sempre que possível, as questões de teste deverão ser de múltiplas escolhas. As produções de texto devem limitar o número de linhas para favorecer com que ele faça isso. É bom sempre ter um banco de palavras ou expressões para enriquecer esse vocabulário. O número de questões dos testes também deve ser reduzido. Sempre que o teste ou a ficha de avaliação tiver um texto, se possível, esse texto deve ser ampliado numa fonte maior. E o professor deve supervisionar a compreensão das questões por parte do aluno. Sempre está perguntando o que você leu, o que você entendeu. Aí, novamente, né? Nós podemos compreender que as pessoas com dislexia, elas invertem. É como se a pessoa estivesse olhando esse texto realmente escrito de uma forma certa,
mas na cabeça dele ele inverte. Então, o 3 e o E aí são muito parecidos, o 5 e o S são muito parecidos, então ele vai invertendo esse texto. Agora, vocês vão ver um pouquinho, um trecho do filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, que traz alguns elementos que são muito importantes de serem identificados numa criança que tem dislexia. Bom vídeo. Left, 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 right, left. ईशान, क्या कर रहे हो? God, halt! मार्चिंग कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है, पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी. Out! देख रहे हैं इसे. Forward, march! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why can't you? Idiot! Why can't you? भाषा खराब क्यों ना देते जवाब क्यों करती नहीं try why but why can't you? ध्यान नहीं पूरा The world is crazy. This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि क्यों नंबर ऑफ इनकम क्यों करती नहीं साहब? क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल